Um motorista, gente, é condenado a 14 anos de prisão pela morte de 2 jovens enquanto praticava a racha em uma importante avenida aqui de Rio Preto. Foram 11 anos de processo até a sentença. Mas não bastasse toda essa demora, ainda não é possível dizer quando a pena começará a ser cumprida. Isso porque o responsável pelas mortes segue foragido. Acompanhe comigo na matéria. Luiz Henrique Figueiredo Fauaz, hoje com 30 anos, foi condenado pela morte de 2 jovens durante um racha em Rio Preto. Arthur de Oliveira Lima Pivato e Heitor Marras de Castilho morreram logo depois do acidente. Na época, eles tinham 17 e 18 anos. Esse caso ocorreu em setembro de 2013. E na época, tanto o Luiz, que acabou sendo condenado agora, quanto as vítimas, estavam em um mesmo carro. Eles voltavam de uma confraternização. E quando o veículo passou por este ponto da Avenida Juscelino Kubitschek, o condutor perdeu o controle, invadiu esse canteiro e bateu contra 2 árvores. A velocidade era tão alta que elas caíram e o carro continuou descendo e parou lá embaixo, naquela área de mata. A condenação encerra 11 anos de processo. Luiz Henrique foi condenado a 14 anos de prisão em regime inicial fechado. Os jurados entenderam que o réu assumiu o risco ao praticar o racha. A justiça determinou a imediata execução da pena. Os peritos apontaram que o carro dirigido por Luiz Henrique estava a uma velocidade de 126 km por hora. Márcio Castilho não esquece esse dia. Ele conta que o sobrinho Heitor foi arremessado para fora do carro. Uma testemunha que seguia pela mesma avenida foi determinante para a comprovação do racha. Um garçom, na época, ele vinha saindo do restaurante, já tarde da noite, vieram os 2 carros, os carros foram aumentando a velocidade cada vez mais, chegou uma hora que a moto dele que vinha sustentou no 60 e ele viu que algo errado ia acontecer pela tamanha velocidade e por perceber que existia ali uma concorrência entre esses 2 veículos, E logo depois, na sequência, já veio o acidente, ele foi o primeiro a parar. Logo em seguida veio um taxista, e aí junto, quase concomitante com ele, questão também de segundos, parou, ele já gritou, acenou para que ele chamasse o resgate. Além das perdas provocadas pelo acidente, a morosidade com que o processo foi conduzido aumentou ainda mais a dor e a aflição das famílias. Isso não é só imprudência, Isso é quando você toma um risco, decide tomar um risco, e esse risco leva a muitas consequências, e consequências que a gente não conserta mais, Então a gente não conserta a nossa perda, a perda da família do Arthur, do Pedrão, ainda que tenha demorado 11 anos, a gente carrega isso para sempre, Então a dor fica para todos, Todos os envolvidos ali, tenho certeza que tem as suas dores também, Embora o condutor do segundo carro envolvido no racha tenha sido citado, ele nem chegou a ser processado. O mandado de prisão contra Luiz Henrique Figueiredo Fauaz já foi expedido, mas ele segue foragido. A gente entende que isso vai fazer diferença para outras vidas que não serão perdidas, não só jovens, mas adultos também que cometem esses mesmos erros, possam olhar e não fazer, Porque é algo que não tem reparação humana, não tem reparação na dor de uma família. Mas a gente aguarda agora o posicionamento da justiça, como sempre.